vivo, e a palavra deles é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que ela separa a junta da medula. A espada é mais penetrante e alma, ele separa o espírito da alma, tão profundo que é a palavra de Deus. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, nós temos alguns exemplos clássicos na Bíblia, que homens, nações inteiras ouviram alguém que foi transmitir algo de Deus para eles. Eu quero mencionar um deles, aqui o texto de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Eu quero ler esse texto, o versículo 1 em diante, só para a gente chegar ali num ponto que eu quero chegar. Josué, para quem não sabe, foi o sucessor de Moisés. Depois de Moisés surgiu Josué. Depois de ter passado 40 anos no deserto, quando Moisés morre, Josué vem e assume a missão de levar aquele povo à terra prometida. E agora Josué está com aquele povo diante dele. Mas lembrando que Josué, ele assume um povo, e quando Moisés morre, esse povo que está andando com Josué, preste bem atenção para você entender o contexto, era muitos daqueles jovens que tinham nascido no deserto. Porque a palavra de Deus diz assim, que ficou ali no deserto acima, nascendo no deserto acima de 20 anos, e o que nasceram no deserto, permaneceram o povo caminhando com Josué. Então o que aconteceu? Muita gente ali não tinha visto o que Deus tinha feito lá atrás, quando tirou o povo do Egito, quando o mar se abriu. Muito daquelas pessoas que ali estavam não só conhecia de ouvir falar, mas não tinha presenciado o ato. Mas agora algo muito parecido vai acontecer com eles, no Rio Jordão. Então, eu quero ler esse texto com vocês, para vocês entenderem que é algo extremamente interessante, que Deus vai falar com o povo através da vida de Josué. E ele diz assim, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os seus filhos, e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Versículo 2. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, os sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Amado, olha só que coisa interessante. Josué vem e levanta de madrugada, e ele vai falar para o povo. Ele diz assim: os levitas, os sacerdotes, vão passar pelo meio do arraial, e eles vão estar carregando a arca. E quando eles passarem com a arca, e vocês seguem eles. Veja, a arca da aliança representava quem? A presença de Deus. Preste bem atenção, olhem para mim. A arca da aliança representava a presença de Deus. Josué disse assim para o povo: quando eles passarem com a arca, os levitas e o sacerdote passarem com a arca, vocês vão seguir eles. Porque a arca representa a presença de Deus. Hoje, nós temos que seguir quem? A Deus. Você está entendendo? Mudou alguma coisa? Não. Nós temos que continuar seguindo a Deus. Então veja, quando você está lendo esse versículo 3, no versículo 4 ele vai dizer assim: contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Só para completar: não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Visto que por tal caminho nunca passaste antes. Olha só, Josué disse assim: vocês vão seguir, mas vocês vão dar um tempo, vocês vão dar uma distância. 2.000 côvados, vamos arredondar aqui para 50 centímetros cada côvado. 2.000 côvados dá em média de 1 quilômetro de distância da arca.
Por quê? Porque eles não podiam se aproximar da arca. Eles não podiam se chegar muito próximo da arca. Porque ali só poderia estar o sacerdote e os levitas. O povo tinha que seguir de longe. Vocês lembram daquela passagem quando Moisés estava no deserto, estava caminhando com o povo? A Bíblia diz que ali havia uma nuvem durante o dia. E quando a nuvem se mexia, o povo se mexia e caminhava debaixo da nuvem. Lembra disso? Agora a arca estava indo adiante e o povo tinha que seguir a arca, seguir a presença de Deus, seguir a Deus. Como você está entendendo? Pastor, o que tinha dentro daquela arca? Alguém sabe? Dentro daquela arca tinha as 2 pedras dos 10 mandamentos, tinha um pote de ouro contendo um maná, que significava provisão no deserto, e também a vara de Arão que floresceu ali. Amém? Veja, é interessante isso. É interessante a gente analisar isso. Por quê? Porque quando nós entendemos que a arca representava a presença de Deus, e o povo estava seguindo a arca, que foi uma ordem que Deus falou para Josué, e Deus disse assim: segue a arca, segue a arca. E o povo estava seguindo a arca, estava seguindo a direção daquele povo. Agora veja, no versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo, foi o texto que a pastora citou. Ele diz assim: disse Josué ao povo, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amado, presta atenção numa coisa. Deus falou para Josué, fala para o povo, que eles têm que caminhar seguindo a arca, mas para que eles não se aproximem muito perto da arca. Preste bem atenção para você entender. Porque eles vão passar um caminho desconhecido para eles. Não importa, amado, se você está seguindo a Deus, não quer saber o dia de amanhã, não quer saber o caminho de amanhã, porque amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Deus nos conduz para o caminho certo. Quando você está caminhando na direção de Deus, quando você está caminhando com Deus, você está seguindo a Deus, não se preocupe, porque Deus vai te levar para caminho seguro. Então Josué tinha dito para o povo no versículo 4, não cheguem muito perto, não se aproximem, porque o caminho que vocês ainda vão passar são caminhos que vocês não conhecem. Agora eu pergunto para a igreja, vocês sabem o caminho que vocês vão trilhar amanhã? Vocês sabem como vai ser essa semana na sua vida? Nós não sabemos. Mas pastor, Deus sabe? Deus sabe. Então, queridos, segue a Deus, segue a arca, segue o caminho, procure andar com o Senhor, ande com Deus, não importa, pastor, mas amanhã eu quero dar um recado para vocês, amanhã ainda não chegou, amanhã ainda não existe. Então nós temos que seguir a Deus, porque só Deus sabe o dia de amanhã, você está entendendo? Mas confia nele. Quando eu confio nele, eu ando com ele, eu sei que Deus vai me levar para os caminhos seguros, caminhos corretos, caminhos certos. Amém? Sim ou não? Então Josué chega a um ponto e diz assim para o povo, no versículo 5 ele vai dizer isso. E ele diz assim, amado, santificai. Olha só, no versículo 5 ele vai dizer, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A Bíblia está dizendo que amanhã é o futuro, e o futuro pertence a quem? A Deus. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa noite, porque todo culto é instrutivo, e todo culto ensina, e todo aquele que abre o coração no culto aprende. Você está entendendo? A palavra nos instrui. Deus nos instrui através de homens, de líderes, de homens que pregam a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Amém? Você está entendendo? Então, o Josué está dizendo o seguinte: vocês têm que se santifique hoje, se prepare hoje,
porque amanhã Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Pastor, o que é santificar, pastor? É você ter a certeza no seu coração que você está andando com Deus, ande com Deus, se afaste do pecado, busque a presença dEle, porque amanhã Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. Você só vai ver o amanhã, você só vai ver as maravilhas de Deus no dia seguinte, você só vai ver as maravilhas de Deus no futuro, se você andar com Deus hoje. Vou repetir. Você só vai ver as maravilhas de Deus amanhã, você só vai ver as maravilhas de Deus no futuro, se você andar com Deus hoje, se você se preparar para andar com Deus hoje. Como você está entendendo? Josué foi instruído por Deus e ele está transmitindo ao povo. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês, preste bem atenção no que eu vou falar. Deus sempre vai usar um homem ou uma mulher de Deus na terra para falar com alguém. Deus não fala diretamente, pastor, eu não vou na igreja, eu vou falar na minha casa, vou lá na minha casa e Deus vai falar comigo. Algumas coisas Ele vai falar com você, mas coisas importantes, extremamente importantes, uma direção correta para o povo, Ele fala com o líder. Josué, ele estava ali, e aí Deus levanta e fala para Josué, fala o seguinte, Josué, avisa o povo, que amanhã, eles se preparem hoje, porque amanhã eu vou fazer algo grande na vida deles. Eles vão ver coisas que não viram, eles vão andar por caminho que não andaram, eles vão passar por coisas que não passaram, mas, em outras palavras, deixa que eu conduzo esse povo. Você está entendendo? Então, queridos, ele segue. A introdução diz que Josué prepara o coração do povo. Ele levanta de madrugada, ele arruma, ele prepara o povo para uma caminhada. E quando a gente vê isso aqui, Josué falando para o povo, que Deus queria trazer algo no coração deles. Então, quando a gente lê esse texto, a gente vai olhando por esse texto, a gente vai analisando o que Deus quer para o povo, o que Deus precisa que o povo faça, porque Deus ia fazer a parte dele, amém, queridos? Vocês estão aí comigo? Deus iria fazer a parte dele no dia seguinte. Preste atenção no que eu vou falar. Deus iria fazer a parte dele no dia seguinte, você está entendendo? Mas o povo precisava fazer a parte deles um dia antes. Eles tinham que se preparar para que o dia seguinte eles fossem ver coisas grandes que Deus ia fazer. Você está preparando esse começo de ano, você está caminhando com Deus, e se você não duvidar da palavra de Deus, você vai ver coisas grandes chegando no final do ano. Porque é um ano que nós estamos, um ano de reconstrução. Eu acredito na Bíblia. Quantos aqui acreditam na palavra de Deus? Então, queridos, nós temos que se preparar, buscar a presença de Deus, porque Deus, Ele não é miojo, Ele não é um McDonald's, você chega lá e dali a alguns minutos, você está com o lanche na mão, em 3 minutos você está pronto. Não, nós precisamos se preparar para receber coisas grandes do Senhor. Deus não coloca coisas grandes na mão de quem não está preparado. Deus não mostra coisas grandes para quem não está preparado com Ele. Deus não mostra o futuro para quem não anda com Ele. Deus não mostra o futuro para quem não se prepara antes. Como é que Deus vai falar algo de espiritualidade para você, na profundidade, se você não estiver preparado? Ele não vai falar. Ele não vai falar. Você está entendendo? Olha só, então Deus fala, Josué fala, através da boca do Senhor, Josué fala assim, gente, se santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Precisamos se preparar antes, precisamos ir para o culto e preparar, e quando entrar lá por aquela porta, colocar o pé dentro daquela porta, vocês vão aprender a fazer uma oração, dizer assim, Senhor, fala comigo hoje. Eu abro meu coração para ouvir a sua palavra hoje. Certamente Deus vai falar. Porque às vezes eu chego no final do culto aqui, eu vejo gente falar, pastor, aquilo que você falou veio ao encontro daquilo que eu estava pensando, daquilo que o Senhor já estava planejando no meu coração. Queridos, é algo tremendo isso aqui. Deus prepara, Deus fala. Agora veja, a questão quando Josué fala assim para o povo, ficam longe, ficam à distância deles, não se aproxime muito da arca. E a arca representava
a presença de Deus. Mas e hoje, pastor? Vamos trazer um contexto hoje. Hoje, você não precisa andar longe de Deus, pelo contrário, hoje você precisa andar próximo de Deus, porque a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então, hoje, eu estou bem próximo de Deus. Hoje, Deus quer que você ande próximo dele e não distante. Hoje é o contrário. Hoje, Deus quer que você ande junto com ele, próximo com ele. Hoje, Jesus quer que você ande de mãos dadas com ele. Ele vai te mostrar o caminho. É hoje, Deus quer que você ande junto com ele e não longe. Você está entendendo? O que é andar junto com Jesus? O que é andar próximo de Jesus? É caminhando com ele, buscando a presença dele. Pastor, eu preciso vir para os cultos para andar com Jesus? Você deve, a Bíblia diz que eu sempre que congregar. Eu sou só corpo quando estou reunido com as pessoas. Sozinho eu não sou corpo. Sozinho eu sou uma célula. Eu sou uma perna, um braço, um dedo, mas não sou corpo. Corpo ele só reúne. Só é corpo quando nós estamos juntos. Então, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, mas você precisa se preparar a andar com ele hoje. Você está entendendo? Você quer receber mais de Deus aí? Ele quer te salvar, ele quer te abençoar, ele quer te prosperar, ele quer colocar você de pé e ele quer que você confie nele. Você está entendendo? Deus é bom assim ou não? Deus é bom. Deus é maravilhoso, amado. Então Deus quer que você se aproxime, ande próximo dele e não distante dele. Sabe, queridos? Você sabe que quando você faz a vontade de Deus nessa terra, quando você caminha com o Senhor nessa terra, quando você anda com o Senhor nessa terra, é Deus que vai te honrar lá na frente? Como você entende isso? Amém? E outra coisa, amado, lembrando que quando Josué estava para conduzir o povo naquele deserto, naquele lugar, eles estavam para chegar próximo do Rio Jordão. E o Rio Jordão precisava ser aberto. Por isso os sacerdotes, os levitas estavam na frente com a arca. Agora veja, Josué não tinha. Hoje é fácil você ter uma direção, não é verdade? Hoje você joga no GPS e ele te leva, não é verdade? Não é assim que funciona? Pega uma bússola aí, ela te mostra a direção. Mas na época não tinha isso. Mas José tinha Deus, que falava para ele como tinha que fazer. Certo? Ele tinha Deus. Ele não tinha uma bússola, não tinha um GPS, mas ele tinha o Senhor que falava tudo o que tinha que fazer. E ele confiava no Senhor. Você quer confiar em Deus aí? Você quer confiar em Deus? Amém? Então o nosso Deus está dizendo hoje, Ele está nos dando um alerta hoje, como Josué deu alerta para o povo. Se preparem hoje, para que amanhã você possa receber mais do Senhor. Eu quero receber mais de Deus e você. Amém? Então, queridos, esse texto é muito interessante. Quando você lê o versículo 7 desse texto, olha o que Deus está falando. Versículo 7 vai dizer assim: então, disse o Senhor. Quem é que disse? A Josué. Hoje. Quando é que começou? Hoje. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando é que Deus ia começar a engrandecer Josué? Hoje. Deus ia honrar Josué hoje, porque Josué obedeceu a palavra de Deus, respeitou a palavra de Deus, fez tudo que Deus queria. Então agora Deus está dizendo assim: hoje eu vou mostrar para o povo que você é o meu servo. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Importante isso, sim ou não? Olha, ele diz isso aqui. Disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te, está na minha tradução, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amado, Deus é um Deus tremendo, amém? Ele dá a direção, Ele não fica insistindo, Ele não fica falando para você todo dia. Ele fala uma vez só e você segue o que Ele fala. Se você planejar e fazer o que Ele fala uma vez só, é suficiente, amém?
Josué ouviu uma vez só, e de madrugada ele levanta. Quando você vai para o versículo 15, você vai entender. No versículo 15 você vai entender o porquê de toda essa preparação. Eles precisavam passar o Rio Jordão. E nesse tempo do Rio Jordão, era o tempo de cheia. O historiador diz que o Rio Jordão, nesse tempo, ele tinha em média, não era muito grande, ele tinha em média de 30 metros de largura por 3 de profundidade. Mas não tem como passar uma multidão daquela por dentro do rio desse, fundo e largo, não é verdade? Mas aí, quando os levitas chegaram no versículo 15, ele diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, só para nós completar isso aqui, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, eles só colocaram os pés na água. Quando os pés deles tocaram na água, eles com a arca em cima deles, representando a presença de Deus, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Estava largo e profundo. Todos os dias da cega, todo tempo. Pararam-se as águas, quando eles colocaram o pé nas bordas do rio, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade. Olha só, eles colocaram os pés na borda do rio, então ali parou de descer a água foi se levantando e o rio ficou seco dali para baixo, onde todo o povo passaram. Os pés enxutos, se você continuar. Pararam e ficaram do lado do Sartã. E aos que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortados. Então você vai ver todo um contexto que vai chegar assim, que a Bíblia diz que eles passaram com o pé enxuto. As águas ficaram lá, aquele montão, parado o rio, e eles passaram. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus, estava com a arca. E a Bíblia diz que na sequência, que os sacerdotes e os levitas foram e pararam no meio do Rio Jordão, até que todo mundo passasse com o pé enxuto. Assim como foi lá no mar, que eles abriram o mar e todo mundo passou, ali tinha jovens que tinham nascido no deserto, que não tinham visto com os olhos, agora está vendo com os olhos, e o Rio Jordão também se abriu, parou-se as águas, e eles cruzaram o Rio Jordão. Da mesma forma que todos foram batizados no mar, ali num simbolismo que todo mundo foi mergulhado no mar, passaram por dentro do mar. Agora esse povo, essa juventude que nasceu no deserto, que não tinha visto ou passado pelo mar, está sendo batizado por completo, passando por dentro do Rio Jordão. Amado, é um negócio interessante o que Deus faz. Mas olha só, eles se prepararam antes para ver o que Deus ia fazer no dia seguinte. Quantos quer ver isso na sua vida? Amém? O que você precisa ver no amanhã para que Deus faça na sua vida? O que você precisa de maravilha na sua vida no dia de amanhã? O que você necessita para amanhã? Se prepara hoje. Como é que eu me preparo, pastor? Vindo para os cultos, vindo para a oração. Pastor, este ano vai ser diferente. Esse ano eu vou começar o ano diferente. Eu vou participar, eu vou confiar em Deus, eu vou andar com Deus, eu vou evangelizar, eu vou trazer pessoas, eu vou convidar gente para vir para a igreja, eu vou convidar, sabe, meus parentes que estão tudo desviados, todo mundo caminhando para um lugar ruim, eu vou trazer todos eles para cá. Tem um monte de gente doente na minha família, eu vou trazer todo mundo aqui porque Deus vai curar. Amanhã Deus fará coisas grandes, maravilhas, no meio daquele que acredita no Senhor. Nós temos que crer. Nós andamos por fé, não pelo que nós enxergamos com os olhos. Nós temos que ver, nós temos que crer aquilo que Deus pode fazer no meio de nós. Você está entendendo? O que Deus fez ia fazer algo grande. Eles iam cruzar o Jordão, eles iam vencer, sabe, ali, já de cara com Jericó, as muralhas iam cair, eles iam entrar numa terra prometida. Deus tinha prometido uma terra maravilhosa para eles, agora estamos caminhando. Amado, nós temos uma caminhada para fazer, sim ou não? Até Jesus voltar, ou no particular, ou no coletivo, até que Jesus volte, nós temos uma caminhada, e esta caminhada não pode parar, eu não posso parar essa caminhada, nós temos que caminhar. A nuvem está se mexendo, ela não parou. Nós temos que olhar, observar. Venha mesmo, faz um propósito com Deus este ano e diga assim: Senhor, este ano vai ser diferente. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero chegar no final do ano diferente como eu comecei. Amado, nós não podemos começar a virar um ano do mesmo jeito e começar o outro. Você tem que fazer algo na sua vida. Como é que está a tua família? Como é que está teus filhos? Como é que está teus netos?
Como é que está seu cônjuge? Nós precisamos olhar para isso. Como é que estão seus parentes? Nós precisamos olhar e se preparar para o que Deus tem para cada um deles. Você está entendendo? Amém? Deus é bom, sim ou não? Deus é bom. Então é Deus que vai honrar. É Deus que fez para Josué, mostrou para o povo que Deus era com Josué. Josué não falou aquilo em vão. Josué não falou aquilo de qualquer jeito. Ele disse, olha, se prepare, se santifique hoje, se prepare hoje, porque amanhã o Senhor o fará. Deus fez, sim ou não? Fez. Abriu o Jordão para que eles passassem. Sabe, amado, eu vou me levar num texto de João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero ler esse texto. Quando Jesus vai falar algo interessante. Evangelho de João 12. O próprio Jesus vai falar algo interessante. João 12, o versículo 26. Só esse versículo. João 12, 26. Ele vai dizer assim, Jesus dizendo, João 12, 26. Olha o que Jesus disse, olha para esse texto. Analise comigo. Se alguém me serve, fazer o quê? Se alguém serve Jesus, faz o quê? Leia toda a igreja junto. Se alguém serve Jesus, faz o quê com ele? Se você quer chegar aonde você quer chegar, se você quer ver maravilhas no dia de amanhã, se você quer andar com Jesus, nós temos que fazer o quê? Seguir. Como é que você segue uma pessoa? Zaf? Como é que você segue uma pessoa, Zaf? Andando? Hã? É? A pessoa está andando assim, você vai seguir nela, é isso? Ou então andando de mão dada com Jesus, não é verdade? Jesus conduz. Lembra que lá no antigo, Josué deu a instrução, fiquem longe da arca, nós sabemos o porquê. Aqui, Jesus me segue, ande comigo, pertinho. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou? Jesus está onde mesmo? Onde Jesus está? Jesus está no céu? Do lado de quem? Do lado do Pai, isso? À direita de Deus, é isso? E onde eu estou, ali estará. Estará é passado, presente ou futuro? Pegar um Vitor que é bom de matemática. Ah, não é matemática, é verbo, né, Vitor? É o futuro, sim ou não? E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Quantos quer estar do lado de Jesus aí? Amém? Sabemos que Jesus também é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui nessa noite, amém? Então Jesus está dizendo, aonde eu estou, eu quero que você que anda comigo e quer ser salvo por mim, quer ser o meu seguidor, vai estar junto comigo, aonde eu estiver. E ele está dizendo dessa forma que você segue Jesus. Toda vez que eu sigo alguém, eu começo a pegar algumas coisas desse alguém. Eu começo até a andar parecido com esse alguém. Quando eu sigo alguém, quando eu ando com alguém, até o timbre da minha voz muda parecido com esse alguém. Quando eu sigo alguém, eu vou começar a fazer o que esse alguém está fazendo. Quando eu sigo alguém, eu sigo aquele que realmente vai me ensinar alguma coisa. Quantos querem aprender com Jesus? Seria interessante, não? Aprender a evangelizar como ele, pregar como ele, orar como ele. A Bíblia diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, mais um pouquinho. E se alguém me servir, presta atenção, e se alguém me servir, quem é que vai honrar esse alguém? O Pai. Quem é que vai honrar você se você seguir Jesus? O Pai. Quem é que honrou Josué lá no Antigo Testamento? O Pai. Quem é que vai honrar você se você servir a Jesus? O Pai. Quem é que honrou Josué no Antigo Testamento? O Pai. Quantos querem ser honrados por Deus aí?
siga Jesus. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem outro caminho. O caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho da recompensa, o caminho do futuro, da tua eternidade é Cristo, é Jesus. E Deus quer te honrar, amém? Mas Ele já separa aqui um monte de gente. Ele já corta um monte de gente. Aquele que me servir. Quantos quer servir a Jesus aí? Servir a Jesus não é servir à distância, é servir perto. Seguir a Jesus não é seguir à distância, é seguir perto. É fazer parte do corpo, é estar junto conosco, é participar da ceia, é prestar atenção na palavra, é andar segundo a vontade de Deus, é evangelizar, é chamar, é orar, é dar bom testemunho. É isso, é servir a Deus. Pastor, como é que eu sirvo a Deus? É você estendendo a mão para alguém. Como é que você serve a Jesus? É você orando, evangelizando, convidando alguém para vir para a igreja. Isso é servir Jesus. Você está entendendo? Isso é bênção para nós, sim ou não? Sim. Você lembra daquele texto que Jesus disse assim? Preste bem atenção. Aquele texto que diz assim, que Jesus disse assim, quando é que nós te servimos? Jesus disse, olha, vocês me serviram quando foram no hospital. Vocês me serviram quando oraram por alguém. Vocês me serviram quando estenderam a mão para alguém, oraram, quando foi na cadeia, aí vocês estão me servindo. Mas e quando é que nós deixamos de servir? É quando nós deixamos de fazer tudo isso. Você quer servir a Jesus? Convide teus parentes que estão desviados para vir para a igreja. Convide os seus amigos para vir para a igreja. Convida. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. Se alguém me serve, siga-me. Amado, aqui é uma indicativa. Se eu servo a Jesus, eu sigo a Jesus. Eu tenho que seguir. Seguir o que, pastor? A instrução dele. Ninguém segue alguém sem conhecer as instruções. Josué disse o que para o povo? Se santifica hoje, se prepara hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. E quando a arca da aliança passar, vocês seguem ela. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus está dizendo, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Porque se eu sigo a Jesus, e se eu sou servo de Cristo, eu vou estar junto com Jesus. Eu vou dar bom testemunho. Crente dá bom testemunho, amém? Então nós precisamos dar bom testemunho. É bom isso aqui. Quantos querem andar com Jesus aí? Quantos querem que a vida melhore? Quer melhorar a sua vida? Quer mudar de vida mesmo? Anda com Jesus. Ande com o Senhor. E ele vai dizer assim, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Querido, a tua recompensa não é terrena. A tua recompensa é celestial. Por isso nós temos que fazer tudo aqui para que Deus nos honre. Ali naquele momento, Deus honrou Josué na frente de todo o povo. Mas você pode ser honrado aqui na terra, aqui por Deus, sim ou não? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, queridos, faz um propósito com Deus este ano. Fale, Senhor, eu quero servir o Senhor. Não quero duvidar da sua palavra. Vou andar com o Senhor. Vou crer naquilo que está sendo ministrado. Se alguém duvidasse da palavra de Josué, que ele levantou de madrugada, né? Orou, falou com o Pai, falou com Deus e transmitiu para o povo. Já parou para pensar se alguém duvidasse dele? Se alguém dissesse assim, não vai acontecer nada, amanhã é outro dia, não vai acontecer maravilha nenhuma. Já parou para pensar que vergonha que essa pessoa passou, ia passar? Mas hoje é individual. Quando você duvida, é com você que Deus trata. Hoje não é no coletivo. Hoje é no individual. Por isso a salvação é individual. Por isso que a Bíblia diz que quando tiver dois, um vai e outro fica. É a proporção. Então, queridos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena andar com o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai que vai nos honrar.
é Deus que vai nos honrar. Você está entendendo? Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite.